Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, digo-te, dirigindo-se ao paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e volta para a tua casa. Lucas 5:24. Sugestão para a prece. Prece de amor aos que te ofendem e caluniam. Reflexão. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. André Luiz, na obra Conduta Espírita. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã rogar a Ti que nos ajude a trabalhar no nosso coração o amor, o perdão, a fraternidade. Olhe, Jesus, por todos aqueles que nos caluniam e que falam ou fazem comentários maldosos sobre nós. Que o seu amor fortaleça todos nós. E ajude-nos, Jesus, a não falar mal das pessoas. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia de iniciar o tratamento espiritual. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para te acolher. O contato da nossa casa é o 66 984 66 7110. E a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Quem pode fazer o tratamento? Todas as pessoas que desejarem. Então, você está com a sua mediunidade desequilibrada, vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos. Você está nervoso, irritado, não consegue fazer prece, briga constante com a esposa, com o esposo, briga com os filhos com os pais, atritos no ambiente de trabalho. Você está envolto nos vícios das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, da gula, dos vícios, do egoísmo, do orgulho. Você anda triste, deprimido, ansioso, com ideações suicidas? Já tentou suicídio? Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Está com doenças fantasmas que vai ao médico, faz exames e não consegue um tratamento? Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita. Vem, vem fazer o tratamento. Mas é muito importante, meus amigos, além de iniciar o tratamento, continuar, porque às vezes a gente inicia e desiste. É a mesma coisa quando o médico pede para a gente fazer ou tomar algum tipo de medicamento e tal, e a gente não toma. Aí a gente fala que o médico é ruim, né? Porque a gente não persiste, não é persistente. Então nós temos que ser persistente no trabalho do nosso tratamento, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João. Só que antes de nós irmos para a mensagem, a partir do dia 1º de maio, nós estaremos divulgando a obra Maria de Nazaré, ditada pelo espírito Miramês, e também é escrita pelo médium João Nunes Maia. Então, você
pode estar deliciando com essas gravações. São gravações bastante rudimentares ainda, né, sem tecnologia nenhuma, e a gente vai transmitir a cada 5 dias. Então a gente começa dia 1º, aí no dia 5 nós vamos ter outro capítulo e assim por diante, tá? Todos os dias que nós vamos divulgar será 13h, tá? Então já estamos com 2 vídeos prontos lá no YouTube, esperando o dia, já está programado, né? E enquanto isso nós vamos gravando, vamos gravar agora o capítulo 17. Mas assim, o objetivo é divulgar a obra espírita e essa obra maravilhosa de Maria de Nazaré, tá bom? Então vamos para a mensagem de hoje. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi, os 12, contudo, um de vós é o diabo. Evangelho de João, capítulo 6º, versículo 70. O diabo. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando num inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar a semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 164. E agora, meus amigos, se do lado de Jesus tinha um demônio, imagina junto da gente, né? Se a gente não for o próprio demônio, né? É interessante a gente perceber que quando Jesus fala em demônio, ou Satanás, ou diabo, ele não está personificando, como diz o próprio Emmanuel aqui na mensagem, ele não está personificando um ser trevoso, um diabólico que vive eternamente nas trevas, nos infernos.
Até que se e realmente Jesus estivesse falando desse sentido, ele estava indo contra Deus. Por quê? Deus é bom. Se Deus não, Deus é bom. Deus sendo bom, não pode ter um mal igual a Deus. Ou um ser do mal com tanta potência quanto Deus. Porque a ideia que se dá, que a gente cria no decorrer da nossa vida, dos credos religiosos que nos passam, que tem um inferno, que tem um demônio, que ele é poderoso e que o mal é eterno. Ou seja, se eu fui condenado para o inferno, eu vou ficar no inferno para sempre. Então, se nós criamos essa ideia de um inferno para sempre, então o inferno é poderoso como Deus é. Ou seja, então nós vamos ter um Deus que é bom e um Deus que é mau, ou seja, o inferno. E isso cai por terra tudo aquilo que a gente estudou sobre Deus. Então, Deus bom, Deus misericordioso, Deus justo, ele não vai ter um contraproducente. Não vai ter um que vai ficar ali contra Deus. Não tem. Deus existiu sempre. Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Então, Deus é, como diz a própria comunicação espiritual lá para Moisés, quando ele diz: Quem que eu vou dizer que é que está me mandando lá para falar com o povo do Egito? Diga que eu sou. Né? Então, Deus é. E ponto final. Né? Então, Deus é. Deus não é menor do que o demônio. O demônio, quem que é o demônio? Nós criamos aí, por eras aí para trás, personificações demoníacas. E essa personificação criada aí para trás, pelos credos religiosos, criou de fato um demônio. Essa personificação foi criada na mente das pessoas, o inferno foi criado na mente das pessoas. O que que é uma ação demoníaca? O próprio Emmanuel traz isso aqui para nós, mostrando o que que é uma ação demoníaca. E essa ação demoníaca estava representada entre os discípulos de Jesus, na pessoa de Judas Iscariotes. Mas porque Judas era mau, Judas era orgulhoso. Judas, apesar de ser pobre, ele tinha um orgulho, ele tinha inveja de Jesus. Como que uma pessoa simples, humilde, atrai tanta multidão para si? Então, isso foi acarretando na mente do Judas a inveja, o orgulho que estava ali, o egoísmo que estava ali. Então, quando Jesus personifica o mal, o demônio, na comunicação aqui no Evangelho de João, respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi os 12, contudo, um de vós é diabo. Então, quando Jesus fala dessa maneira, ele está dizendo que um dos discípulos era orgulhoso, arrogante, vaidoso, invejoso. Então, Judas tinha tudo isso no seu coração, infelizmente, né? Quando a gente vai estudando um pouquinho mais lá na obra do volume 3 do Evangelho, dos 4 Evangelhos de João Batista Rusteng, então ele vai esclarecendo para nós que o Judas ele não veio predestinado, ele não nasceu com o objetivo de trair Jesus. Porque se ele nasceu com o objetivo de trair Jesus, com essa ideia, então
aqui cai por terra a justiça divina. Então, o Judas não veio predestinado para fazer o mal. O Judas tinha um desejo ardente de ser bom. E ele pede à espiritualidade superior, quem relata isso para nós é João Batista Rusteng. Então, ele pede à espiritualidade superior para renascer na época de Jesus, porque ele queria trabalhar com Jesus, mesmo sabendo de todas as suas deficiências morais. Porque ele era orgulhoso, ele era invejoso, ele era amante do luxo. Ele invejava a posição que Jesus tinha em relação às pessoas, como que muita gente aproximava de Jesus, os milagres que Jesus fazia, as falas de Jesus. Então, ele queria um rei, ele queria alguém que mandasse. Essa era a visão. E Judas fazia parte do grupo dos zelotes. E o grupo dos zelotes, eles queriam tomar o poder. Inclusive, o Barrabás também fazia parte desse grupo, Pedro fazia parte do grupo dos zelotes. Então, era um grupo político que existia lá na época de Jesus, que queriam tomar o poder, que não gostava da maneira que os sacerdotes faziam, não gostava da maneira que os romanos comandavam. Então, Judas vê uma oportunidade, alimentando no seu íntimo o desejo de fazer com que tudo aquilo que Jesus falava se tornasse realidade material. E Jesus falava do mundo espiritual, né? O meu reino não é deste mundo. Então a gente vê que é claro que o nosso irmão Judas hoje ele já é um espírito iluminado, né? Ele se tornou o discípulo de Jesus. Então ele errou, ele ele trouxe tantos problemas para si, mas hoje já regenerou, né? Há mais de 2000 anos, essa prática que muita gente tem de malhar o Judas, isso aí é muito ruim, porque esse irmão já cumpriu a sua tarefa, ele já regenerou. A mesma coisa aconteceu com Pilatos. Então, são irmãos que já regeneraram, são irmãos que de fato assumiram o Evangelho de Jesus com toda garra, com todo amor, nas reencarnações que sucederam. Então, cabe a cada um de nós perceber quais demônios que nós estamos tendo dentro da gente. Quem são os demônios que nós estamos alimentando? O demônio da maledicência, da intriga, da inveja, do orgulho, do egoísmo. Essas são práticas que nos levam a uma atitude demoníaca, a uma atitude satânica. Então, é isso que nós temos que ver na nossa mente. Quando a gente usa a religião, como já foi usado aí muito para trás, na Idade Média e até pouco tempo, usa-se o poder da religião para matar o outro, para discriminar o outro. Quantas pessoas foram assassinadas em nome de Jesus? E que hoje têm dificuldade quando se fala em Jesus ou quando se ouve falar de Jesus. Porque foram irmãos mortos nas inquisições, nas cruzadas, nas fogueiras, em nome de Jesus. Então, quando fala Jesus para aquela pessoa, ela fica assim, por quê? Ao lembrar dessa fala, Jesus, ela foi morta lá atrás. Então, nós temos que trabalhar, desconstruir tudo isso e trabalhar o quê? O amor. Ontem eu estava vendo um vídeo que a Netflix fez de Madre Teresa de Calcutá, e aí eu estava vendo as missionárias que continuaram o trabalho dela. Nós viemos para os pobres mais pobres. Então, essa é a tarefa do Cristo, é ir para aqueles que não têm condição, que ninguém vai. É lá no meio da Cracolândia, é no meio dos abandonados nas ruas, que estão cheios de vermes, cheios de bichos, que estão lá comendo lixo. É ir atrás desses irmãos. É essa a missão do Cristo, é lá. Então, que também nós possamos eliminar esse demônio que está dentro da gente.
o demônio que está dentro da gente, que é o orgulho, o egoísmo, o poder. Então, muitas vezes a gente não precisa ser político para ter poder, né? O poder a gente exerce de maneira errada ou de maneira certa em qualquer ambiente, no ambiente familiar, como pai, como mãe, como funcionário em qualquer ambiente, seja privado ou público, tendo algum tipo de cargo. Então, esses são os poderes também que nós temos. E que a gente saiba utilizar desse poder. Então, meus amigos, vamos desconstruir essa ideia do demônio, né? Essa ideia do demônio foi colocada para a gente ter medo e para a gente aceitar a religião dominante da época. E hoje nós já estamos compreendendo mais. Então, vamos desconstruir essa ideia do demônio, porque Deus é amor, Deus é bondade. E é claro que ainda só um ponto sobre a questão do demônio. Muitas vezes, nós, na nossa casa espírita, por exemplo, pode acontecer comigo. E pode não, acontece, né? Com cada um de nós. A gente está ali na reunião, de repente a gente fica irritado, fica nervoso, maltrata o colega, fica desatento com o companheiro. Por que que isso acontece? Porque nós estamos dando lado para o processo obsessivo. O espírito obsessor, que está sempre a nos sondar, vai provocando, instigando em nós, relembrando certas questões que a gente tem para com aquela pessoa que ali se encontra, e a gente vai criando essas questões íntimas que são processos obsessivos, né? Então, meus amigos, vamos caminhando para o final. Nós delongamos bastante, então que a gente possa, nesse momento, pensar em Jesus, vamos fazer a nossa prece. Bondoso Jesus, diante dessa mensagem de Emmanuel, trazendo para nós o esclarecimento referente às atitudes satânicas, demoníacas que existem em nós, por meio do orgulho, por meio da ganância, por meio do poder, do egoísmo, que vai nos distanciando do teu evangelho. Que possamos, Jesus, vencer essas atitudes que são os vícios morais existentes em nós, afastando de nós todas essas ideias que deturpam o teu evangelho, que prejudica a harmonia no ambiente religioso a que nos encontramos, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, que possamos desenvolver, Jesus, a humildade, a bondade e a fraternidade em nossos corações. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.